Bárbara, sou do Porto, tenho 24 anos, gosto muito de animais, tenho uma cadela e gosto de animais no geral, sigo um estilo de vida à base de plantas e é isso que também me conecta com a cor verde. Interesso-me muito por comunicação, por arte, ilustração, design e multimédia e atualmente tenho focado muito em fazer vídeos para as redes sociais onde eu posso falar sobre temas que eu acho que são relevantes, com que outras pessoas se vão identificar. E tenho vindo a fazer muito também esse trabalho interior de me desconstruir, de retirar certos estigmas de cima de mim, para poder também dar voz e ajudar outras pessoas que não têm essa voz e que não se sentem tão à vontade para partilhar temas como os da saúde mental ou questões do corpo, qualquer questão, na verdade, que possa ser um tabu. Eu acho que, no geral, a cor verde para mim significa criatividade, porque é uma cor com a qual eu sempre me identifiquei e eu sempre que faço algum projeto de arte tento sempre a escolher tonalidades do verde e ele está presente na minha vida de diversas formas. O meu telemóvel é verde água, o meu carro é verde água também, o meu quarto está pintado da mesma cor, mesmo a minha roupa, a minha maquilhagem, eu gosto bastante de verde. E claro que há a associação mais comum que é a natureza, que é uma coisa que eu também gosto muito e a maior parte das pessoas gosta, e acho que isso também nos transmite muita paz, serenidade. E depois tem a tal parte do estilo à base de plantas, vegetarianismo, veganismo, como for mais inclusivo, que é uma cor que também reflete muito esses ideais dos vegetais, dos legumes, da sustentabilidade. Então, eu acho que sempre lidei com as minhas emoções um bocadinho pelos extremos. Ou estava muito contente ou muito triste e sinto que durante a minha infância e adolescência não aprendi bem a regulá-las. Então o que eu fiz foi fechar-me cada vez mais, conter as emoções. Isso dificultou a minha comunicação e relações interpessoais. E eu sinto que a partir do momento em que comecei a fazer terapia, percebi como é que eu deveria pôr as emoções cá para fora, coisa que eu nunca tinha aprendido. Quando eu ficava chateada, a minha primeira reação era sair do local, afastar-me, isolar-me e não falar com a pessoa, porque eu nem sequer sabia como agir ou o que é que eu haveria de dizer. E quando dizia, agia de cabeça quente e tinha quase um ataque de raiva, era muito complicado para mim lidar. E agora sinto que já é muito diferente, eu já consigo perceber que as minhas necessidades são importantes e pedir à pessoa: olha, neste momento preciso de espaço e não consigo falar agora porque estou-me a sentir muito overwhelmed, não sei dizer isto em português. E pronto, isso melhorou bastante e sinto que agora, apesar de às vezes também ter assim uns picos de euforia e de disforia, já começo a estabilizar e a perceber que a felicidade é um estado que vem e vai, não é uma coisa que está sempre presente, assim como a tristeza. Pronto, e já vejo as coisas como ciclos e fases. Aquilo que eu considero mais importante para ter uma boa relação comigo própria é atender às minhas necessidades, colocar-me em primeiro lugar e perceber que isso não vai ser egoísta. Nesta altura em que nós vivemos com tantos estímulos e rodeados de tanta coisa e de tantas pessoas, fazia mesmo falta nós olharmos mais para dentro de nós e percebermos: ok, tenho de abrandar, o que é que me apetece hoje? Porque às vezes acordamos e não nos apetece ser mega produtivos e não temos de ser, só que depois, por exemplo, abrimos as redes sociais e percebemos que toda a gente está a fazer alguma coisa e temos de ter sucesso e se calhar naquele dia nós vamos nos sentir melhor a ficar em casa, a fazer algo que nós gostamos, seja desenhar, dançar, comer uma comida que gostamos. E está tudo bem com isso. Acho que é levar um dia de cada vez e aquilo que eu falei das emoções são ciclos e fases, não estamos sempre iguais. Eu reflito sobre as minhas emoções ao deixar que as minhas emoções fluam naquele preciso momento e depois, dependendo, se eu achar que agi mal, vou refletir sobre isso e pensar o que é que eu poderia ter feito diferente. E a partir desse momento eu vou começar a progredir, se calhar na situação seguinte que ocorra de forma semelhante, eu já me vou lembrar que, ok, não quero agir desta maneira e vou pensar e aprender a controlar. E eu não acho que às vezes existe aquela ideia que é mau nós estarmos a controlar as nossas emoções, que não somos tão genuínos, mas depende, porque às vezes nós libertarmos tudo o que está dentro de nós também acaba por ser mau para nós próprios, porque nos faz sentir mal de alguma maneira. E dou, por exemplo, estar face a uma situação que me deixa muito ansiosa. Tudo bem que aquela é a minha emoção genuína no momento, mas se eu a puder controlar, eu vou-me sentir muito melhor. É o que nós podemos fazer de melhor, é refletir exatamente sobre as emoções que tivemos no momento e pensar como é que as podemos mudar, se fizer sentido. Como vou perceber que precisava de terapia,
Foi uma jornada já de alguma angústia que eu vinha a ter. Começou na infância, a partir dos 12, 13 anos, com a pré-adolescência, não me conseguir adaptar a certos contextos, perceber que havia ali sempre uma ansiedade constante, mas que eu nunca fiz nada em relação a ela porque na altura eu não percebia muito sobre o assunto, também não se dava muita importância. Infelizmente as camadas mais velhas, ou mesmo a geração dos nossos pais e avós, acreditam muito que a saúde mental não é um verdadeiro problema, e também existe outro preconceito muito grande, que é associa-se sempre qualquer tipo de doença mental, no caso de crianças, a alunos que têm más notas, que não vão às aulas e coisas do género. E não, isso pode acontecer quando uma pessoa também é extremamente funcional, que foi o meu caso. Eu focava muito na escola porque não tinha mais nada em que me focar e era um mecanismo de defesa. E eu era uma aluna muito assídua, com boas notas, e então os meus pais não se preocupavam, por exemplo, porque achavam que eu estava sempre no trajeto certo. Pronto, mas eu fui guardando aquilo, tal como falei no início, eu não sabia regular as emoções, então fui colocando cada vez mais para dentro, até que chegou a adolescência, já o secundário, e eu comecei a explodir aos bocadinhos e a aceitar cada vez menos a situação em que estava. Só que quando nós não tratamos de nós e não vamos à procura de ajuda, por vezes eu sinto que nós vamos colocando as coisas para trás e esquecemos e só vai piorando. E tanto é que quando eu agora finalmente cheguei à terapia, eu já levava uma bagagem muito maior do que aquela que eu levaria se calhar há uns anos atrás e que me teria ajudado muito mais no meu processo. Se calhar eu já não precisaria de medicação ou de ficar tanto tempo em terapia. Eu durante algum tempo hesitei em procurar ajuda, em específico de terapia, porque apesar de eu ser muito empática e tolerante para quem tenha problemas de saúde mental, eu não era para comigo. Primeiro porque tinha vários padrões comportamentais de autodestruição que eu ainda não tinha percebido. E depois porque, quer queiramos, quer não, estando inseridos nesta sociedade, nós vamos apanhando um bocadinho de tudo. E eu tinha muito o estigma de os psicólogos são para malucos, então psiquiatras e medicação eu vou ficar toda drogada, não vou conseguir fazer nada. E foi difícil aceitar, porque eu pensava, o que é que eu vou fazer a um psicólogo? Porque a certa altura tu sabes que tens um problema, mas ao mesmo tempo tens um bocadinho de síndrome de impostor lá misturado, de pensar, mas se calhar eu não tenho problemas assim tão graves, porque não sou esquizofrénica, ou não sou isto ou aquilo, e achamos que então o nosso não importa. E depois também nos dizem, toda a gente tem ansiedade, toda a gente se sente depressivo um bocadinho, e isso é péssimo. A forma como as pessoas normalizam, e no caso banalizam, termos de saúde mental como se fossem coisas do dia-a-dia, não são. As pessoas dizerem que têm OCD só porque gostam das coisas arrumadas, não, é uma perturbação grave. Por exemplo, dizerem que eu também às vezes um dia estou feliz ou estou triste. Não, eu tenho de tomar estabilizadores do humor porque a minha euforia e a minha disforia são extremas ao ponto de eu não conseguir funcionar bem. E então as pessoas às vezes não têm bem noção do que é que implica realmente uma doença mental e que é tão grave como, por exemplo, diabetes. Nós também soubermos que temos diabetes, nós vamos querer tratar e vamos procurar tomar medicação para isso, porque é que não devemos fazer o mesmo para a saúde mental? Eu acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado com a sua linguagem e acho que atualmente isso está cada vez mais presente num monte de terminologias, desde da comunidade LGBT à positividade corporal, etc. E acho que na saúde mental é um bocadinho mesmo, termos esse cuidado e essa sensibilidade para perceber o que é doença e o que é uma coisa que é comum. Assim como toda a gente tem ansiedade, mas até que ponto é que chega a ser um problema? É quando já é constante, e acho que faz muita falta às pessoas conhecerem as suas emoções. Porque só conhecermos as nossas emoções é que vamos perceber o que é que realmente é grave, o que é que está sempre lá. Se as pessoas estiverem sempre a ignorar aquilo que sentem, não vão perceber se a angústia está lá todos os dias ou se é só em momentos específicos, por exemplo. Eu acho que toda a gente deveria estar mais em contacto com as suas emoções e não ter medo de ser vulnerável acima de tudo, que é algo que atualmente é muito tabu, queremos sempre ser muito fortes. E eu cheguei a uma altura em que perguntei à minha psicóloga se eu poderia ter déficit de atenção, porque eu via tantos TikToks a falar do assunto que eu pensei, se calhar é isto. Mas fui sempre comprovar o diagnóstico e falar com um profissional de saúde para perceber. E é uma coisa que eu peço muito nas redes sociais, é sempre não se autodiagnostiquem ou não se automediquem. É de sempre preciso tratá-la no seu fundo, não é? Que são as nossas emoções sempre. E parece que isso não é importante, tratar as emoções, que isso é uma coisa de crianças. E acho que isso começa logo na infância, quando uma criança se magoa ou está chateada e chora, os adultos dizem sempre, não chores. E é tão importante deixá-la chorar, para perceber que não faz mal chorar. Assim como não faz mal rir, não faz mal estar chateado. Acho que hoje em dia a nossa geração preocupa-se mais, quem tem filhos, a fazer um estilo de parentalidade muito diferente, de perguntar, mas porquê que estás chateado, queres falar sobre isso? Que é uma escolha que muitos de nós não teve na sua infância.
importante partilhar a minha experiência nas redes sociais porque não só me ajuda a mim, como ajuda aos outros. Primeiro porque eu posso pôr cá para fora muitas emoções que estão cá guardadas, e depois porque os outros vão identificar e perceber que eles também não são estranhos. E acima de tudo foi uma forma de eu desconstruir a vergonha que eu tinha, porque durante muito tempo eu não contei a ninguém que fazia terapia, só a única pessoa que sabia era o meu namorado, a minha família não sabia, e eu não conseguia partilhar isso com ninguém porque sentia uma vergonha extrema de repente acharem que eu agora era a maluquinha, ou que ela tinha um futuro pela frente e agora deitou tudo a perder e já não quer fazer nada. E essas pessoas que não têm essa sensibilidade para a saúde mental não percebem que é tudo uma fase, que ok, agora estou em baixo e depois poderei vir a estar em cima. Assim como eu também na altura não percebia, quando estava mais em baixo achava que não ia sair dali, e por isso é muito difícil às vezes. Nós temos de saber com quem é que nós nos rodeamos, porque às vezes as pessoas à nossa volta, se não perceberem muito do assunto e não forem sensíveis, vão acabar por estragar um bocadinho a nossa jornada mental, e não há mal nenhum nisso. Uma coisa que a minha terapeuta me disse foi: podes eventualmente vir a partilhar com a tua família, com outras pessoas mais próximas que estás nesta jornada, mas se para já não te faz sentido e achas que ia implicar de forma negativa na tua jornada, então leva o teu tempo. E realmente para mim foi preciso naquele início não que ninguém soubesse, para que ninguém pudesse trazer outros estímulos, outras opiniões para me fazer sentir mal e eu quisesse desistir. A coisa que me faz querer muito estar presente nas redes sociais é poder dar um ombro amigo a pessoas que não têm, pessoas que me enviam mensagens a dizer que não têm com quem falar sobre este assunto e que se sentem muito mal, poder ajudar a indicar sítios onde se podem dirigir, ou psicólogos, que apesar de ser uma coisa fácil que nós pesquisarmos na internet, quando estamos mal não conseguimos ter a iniciativa e a vontade de procurar, e precisamos só de uma mãozinha de alguém que diga: está aqui este link, tenta ir por aí. Portanto é isso que eu tento fazer, e pronto, e ajuda-me a mim e aos outros. Ao partilhar a minha experiência, o retorno que eu tive foi surpreendente pelo lado positivo. Não só nas redes sociais, como também pessoas próximas, de família, de repente mostrarem sensibilizadas e empáticas, porque era um ser que era tão próximo deles que não havia como não ser empáticos. Apesar de não compreenderem muito sobre saúde mental e não reconhecerem que fosse um problema muito grave, ao eu estar ali a mostrar que era, acho que também abriu o caminho para eles perceberem que ok, isto é real. Compreendo que se calhar existam muitas pessoas que tenham esse medo e seja difícil partilhar, mas acho que não há nada como tentar, porque apesar de qualquer estigma que a pessoa possa ter, acho que vai ser difícil, dependendo das dinâmicas familiares, um pai ou uma mãe a ver o filho em sofrimento, a mostrar-lhe as provas e não tentar ajudar, por exemplo. Eu sinto que só tornei as coisas mais sérias quando comecei a tomar medicação, porque eu sabia que isso já ia implicar outras pessoas, que iriam ver mudanças em mim mais drásticas, e era importante também que as pessoas soubessem e me pudessem ajudar numa altura de maior gravidade, se eu não reagisse bem à medicação. Por isso é que é mesmo importante termos uma rede de apoio que saiba o que estamos a passar. Inicialmente, eu sugeri à minha psicóloga que eu começasse a tomar, e ela disse que ainda não era a altura certa, até porque tinha sido um bocadinho no início, só que eu estava num estado um bocadinho desesperado de ter muitos sintomas físicos derivados da ansiedade e da depressão, e eu sabia que a terapia só me ia ajudar um bocadinho na parte interna, das emoções, mas tudo aquilo que era físico eu precisava mesmo de uma medicação que fizesse parar esses sintomas, da mesma forma que alguém toma medicação para parar as dores de cabeça e precisava da mesma forma. Pronto, e foi um progresso até perceber que realmente já não dava mais e que então era melhor tentarmos a medicação. E que foi uma coisa que eu não considerei errado por parte da minha psicóloga, porque ela estava apenas a tentarmos todos os métodos antes de passarmos para esse. Ou seja, aquela ideia que as pessoas têm de eu agora vou ao psicólogo e ele vai-me meter em medicação é errada. Só se passa essa etapa quando realmente não há forma ou existem evidências que é mesmo preciso aquilo. E pronto, eu no início fiquei muito contente por ir tomar, mas quando finalmente caí na realidade e aproximou-se a data de eu ir ao psiquiatra, entrei em pânico completo, saí da primeira consulta do psiquiatra a chorar porque não conseguia acreditar que tinha de tomar aquilo tudo. Nós estamos estava habituada só a fazer consultas e de repente dizem que eu tenho que tomar mais de 3 ou 4 medicamentos diferentes. Os maiores desafios que eu encontro no meu dia-a-dia e nesta jornada de saúde mental muitas vezes vêm das atividades mais simples. Falando em específico, por exemplo, da ansiedade e da depressão, que são doenças mais comuns, por vezes é difícil conseguirmos levantar da cama, tomar banho, e até há um TikTok que eu falo sobre isso, que as pessoas não têm noção do que é
Para uma pessoa dita normal, entre aspas, é só entrar na banheira, ligar o chuveiro e tomar banho, e para nós é ter de tirar a roupa, ligar a torneira, ter de pôr shampoo, ter de sair, e são tantas etapas juntas que quando nós pensamos sobre o assunto ficamos exaustos e já não queremos sequer concluir ou sequer começar, na verdade. Muitas vezes isto são fases e houveram semanas em que eu não me conseguia alimentar ou passava quase o dia inteiro sem comer porque não me conseguia levar até à cozinha e depois ter de cozinhar e ter de fazer as coisas, e mesmo depois a tarefa de ter de comer para mim era uma tarefa, não era algo que eu fazia por gosto. E isso é uma coisa que nós depois temos de aprender a lidar e a perceber que, ok, não, isto é importante para mim, para eu me sentir bem, e mesmo o psiquiatra fala muito nisso, que para além da medicação é muito importante que tenhamos boas horas de sono, boa alimentação, fazer exercício. Só quando uma pessoa não tem vontade de viver, como é que vai querer fazer essas coisas para si? E tendo padrões de comportamento autodestrutivos, como é que vai querer fazer essas coisas por si? É impossível, é uma coisa muito contraditória. Apesar de eu querer melhorar e querer procurar ajuda, eu no meu inconsciente estava a tentar destruir-me, e era por isso que eu não comia, não fazia essas coisas e achava que não. Eu muitas vezes dizia à minha psicóloga: não, eu acho que estou a melhorar, isto não é para me fazer mal a mim própria. E por acaso eu faço psicoterapia em específico e falamos muito sobre o inconsciente e de que forma é que o nosso inconsciente guarda as coisas e processa as coisas mesmo nos sonhos. Muitas vezes acontece eu sonhar com assuntos que foram traumas e eu depois trago para a consulta e analiso-os, porque durante o meu dia-a-dia, por vezes, as coisas são tão intensas para eu pensar nelas que o meu cérebro acaba por as retrair, e só nos sonhos é que eu as consigo ver e pensar sobre elas. O conselho que eu me daria a mim mais jovem teria sido pedir ajuda a alguém próximo, quer tenha sido um colega, um professor, um familiar, porque naquela altura, tudo bem que eu também não percebia muito bem o que é que eu estava a passar, mas era importante ter tido uma rede de apoio. Ou, no caso, pedia que colocassem psicólogos e pessoas formadas na área nas escolas, porque apesar de, pronto, na minha adolescência não ter acontecido isso, pode ser que abra portas para outras gerações e isso era mesmo muito importante. E para além disso, também aconselhava-me a não guardar tantas coisas para dentro, para mim, a não me sentir tão envergonhada de ser quem eu queria ser, a não viver tanto dentro das normas da sociedade de, ok, isto não é fixe, então eu vou ser de outra forma, e estar sempre a auto-anular-me. Eu descobri que alguma coisa se podia passar de errado, porque na altura refugiava muito na biblioteca e lia muito, e havia um livro que é o Por 13 Razões, não sei se vocês conhecem, que é de uma rapariga que se suicida, Anna Baker, e que deixou 13 cassetes com os seus motivos, e eu li aquele livro religiosamente. E o que em parte foi mal, porque com aquela idade eu não compreendia a maior parte dos conceitos e isso levou-me assim a pensamentos mais obscuros, mas por outro lado fez-me perceber que haviam pessoas que sentiam o mesmo. Claro que aquele não teria sido o final feliz, mas ainda assim foi das poucas coisas que eu li que me explicaram o que era ter esses pensamentos intrusivos. A saúde mental é um problema real e que afeta muitas pessoas, principalmente atualmente, que toda a gente começa a olhar um bocadinho mais para dentro e a perceber que as suas emoções são importantes e que se devem colocar em primeiro lugar. E esse é um dos maiores conselhos que eu posso dar, é nós atendermos às nossas necessidades acima de tudo. E isto não é ser egoísta, nós devemos sempre rodear-nos, claro, da nossa família, da nossa profissão, dos nossos amigos, mas lembrar-nos que nós, somos o corpo com que nós nascemos e com que vamos morrer e, portanto, devemos tratar-nos bem a todos os níveis e a saúde mental deveria ser um desses níveis. Portanto, se precisarem de ajuda de alguma forma, mesmo que não acreditem que possam ter alguma doença mental, a partir do momento em que se sentem desconfortáveis com alguma coisa, de algo que precisem deitar cá para fora, acho que devem pedir ajuda porque, e não posso reforçar isto mais, a psicologia e a psiquiatria não são só para doentes mentais.